Olá, seja muito bem-vinda à TV Unipac. Meu nome é Samara Vieira, eu sou professora de encadernação e aqui na TV Unipac eu vou mostrar para você como trabalhar com plastificação, com laminação, como empreender no mundo da papelaria e como fazer projetos sensacionais. Aqui na TV Unipac nós também vamos confeccionar juntas e eu vou preparar muitos arquivos que vão ser disponibilizados exclusivamente aqui dentro. Se você ama papelaria, ama o universo do papel, da encadernação, da papelaria personalizada, você está no lugar certo. E se você cansou de passar perrengue com laminação, com plastificação, ou você não sabe muito bem todas as possibilidades e como você pode criar usando esses materiais, você está exatamente onde você deveria estar. Já fazem alguns bons anos que eu empreendo com papelaria e com encadernação e sou professora ensinando outras mulheres nesse segmento e a TV Unipac ela surgiu exatamente para fazer com que você eleve a qualidade, o nível dos seus materiais, o nível dos seus projetos que você tem entregado para que você possa se tornar uma profissional melhor e, claro, para você também aumentar o faturamento do seu ateliê, que é o que todo mundo quer, não é mesmo? Como o objetivo da TV Unipac é te capacitar e te tornar uma profissional melhor, o tema do vídeo de hoje é sobre um material que veio para transformar e revolucionar a plastificação. Esse material é o Unicil. O Unicil, ele é um plástico para a gente fazer plastificação, ou seja, para a gente tornar o nosso papel mais rígido. E por que ele veio para revolucionar o mercado? Porque esse é um material que ele é vendido para plastificar em rolo, então você usa exatamente a quantidade que você precisa. Além disso, ele tem uma cola aqui dentro que se chama Drilan. Essa cola que tem aqui dentro do Unicil, ela possibilita com que a gente possa fazer as plastificações e cortar rente ao papel, sem necessidade de deixar aquela bordinha. Então você consegue cortar tudo rente, sem deixar bordinha, o que faz com que os projetos fiquem ainda mais bonitos. O Unicil ele veio para revolucionar a plastificação. E depois que você começar a usar o Unicil, você não vai mais querer saber do Polacil tradicional. Isso porque aqui com o Unicil você tem agilidade de produção, você deixa os seus projetos mais bonitos e você tem um custo-benefício muito melhor, ou seja, você economiza. Para te dar ainda mais possibilidade de produção, a Unipac disponibiliza o Unicil em duas versões, que é a versão do Unicil Plus e do Unicil Light. Eu vou te mostrar na prática a diferença entre esses dois materiais e como você faz a aplicação deles. Nós vamos também agora confeccionar um projeto juntas, mas você pode utilizar a plastificação para fazer os mais variados tipos de projetos. Quero te apresentar esses dois materiais bem de pertinho. Um é o Unicil Plus e o outro é o Unicil Light, tá? Lembrando, Unicil, tanto o Plus quanto o Light, os dois tipos de Unicil, eles são materiais feitos para fazer plastificação. Quando a gente faz plastificação, o papel ele fica rígido, ele fica durinho. É bem diferente de quando a gente faz a laminação. Quando a gente faz a laminação, por exemplo, esse aqui é um BOPP holográfico também da Unipac. Esse em específico, ó, é o holográfico Caquinhos. Quando a gente lamina, o papel ele fica maleável, tá? Vocês vão ver isso na prática daqui a pouco. Então, quando a gente faz a laminação, o papel fica maleável. Quando a gente faz a plastificação, o papel ele fica rígido. O Unicil, tanto o Plus quanto o Light, eles têm aqui dentro uma cola, tá? Então, dentro aqui tem uma cola. Isso faz com que a gente possa cortar o papel rente ao design. Você não precisa deixar bordinha de segurança. Sabe o Polacil, aquele tradicional material para fazer plastificação? O Polacil já é um material que fica ultrapassado quando a gente compara com a tecnologia do Unicil, tá? Porque aqui dentro o Unicil tem a cola, a gente não precisa deixar bordinha de segurança, ele não vai ficar abrindo, porque a gente vai fazer a plastificação e aqui dentro tem a segurança da cola da Unipac, tá? Então, quando a gente corta aqui rente, a gente não tem problema. A minha recomendação para você fazer a plastificação e cortar rente é usar uma temperatura de 180 graus e cortar aqui o papel, que seja um papel de no máximo 120 de gramatura, tá? Tá, Samara, mas qual é a diferença do Unicil Plus para o Unicil Light? Quando a gente pega, você já consegue perceber a diferença, ó. Esse aqui, o Unicil Plus, ele é mais rígido. Então, você vai ter, na prática, uma plastificação que vai ficar mais durinha. E o Unicil Light, você vai ter uma plastificação que não vai ficar tão rígida, mas eu uso os dois para fazer marca-página, tá? Marca-página com os dois fica ótimo e a gente vai fazer os dois aqui na prática também. O que eu tenho aqui antes da gente começar a fazer a plastificação? Eu tenho aqui impresso as minhas folhas todas com marca-página, tá? Então aqui tudo tem marca-página bonitinho. Tudo isso foi impresso em papel fotográfico glossy, tá?
papel fotográfico glossy. Lembrando que o papel fotográfico glossy é esse que tem o brilho. O papel fotográfico mate é o papel fotográfico fosco. Se quiser usar, pode usar também. Mas aqui eu gosto do brilho pelo acabamento. Então, o papel fotográfico que tem brilho se chama papel fotográfico glossy, beleza? Fiz a impressão de tudo aqui em papel fotográfico glossy, 115 gramas. Você quer receber a arte desse projeto? Ó, são 5 layouts de marca-página diferentes. Se você quer receber esse arquivo prontinho para você imprimir, fica até o final do vídeo, porque eu vou mostrar como é que você pode fazer o download gratuito de todos esses arquivos, tá? Agora, como que a gente vai iniciar, então, a plastificação desses projetos? Vamos lá. Tem minha plastificadora aqui, ela já está esquentando a 180 graus. Ficou esquentando aí por uns 10 minutinhos, tá? Então, deixei ela esquentando por 10 minutos para a gente ter certeza que ela realmente ficou quente. Então, aqui já está no verdinho, que já está pronto. Mesmo que esse botãozinho verde pronto, ele ligue em poucos minutos, deixa esquentando uns 10 minutos para você ter certeza que está funcionando legal. Vai retirar essa tampa aqui. Vamos virar ela para aqui para trás, ó. Eu vou encaixar ela. Tem 2 ferrinhos aqui, ó, que seguram, tá vendo? Eu vou encaixar ela aqui e vou virar na minha plastificadora. Eu quero que esse suporte, ó, ele fique assim, em pezinho aqui. Só que quando eu solto, ele cai. Daí, o que eu vou fazer para ele ficar assim em pé? Vou colocar um reforço aqui na lateral. Meu reforço vai ser um pedacinho de papelão cinza. Vou cortar esse pedacinho de papelão cinza e vou colocar ali do lado. Ó, então, régua e estilete aqui no cantinho. Vou cortar uns 2 ou 3 filetinhos de papelão cinza, que vai servir de apoio para ficar, ó, em pé, tá vendo? Ele não vai ficar caído. Vou colocar aqui de lado. E vou colocar mais um aqui, para eu ter certeza que ele não vai ficar andando. Cortei o terceiro, vou colocar o terceiro filete aqui também. Deixa eu colocar ele mais fundinho aqui, ó. Pra ele realmente não tombar. Ó. E ele já ficou firme, então eu vou colocar o meu rolo de unicil aqui. Vou pegar um pedaço de papel A4, 180 gramas. Vou dobrar esse papel A4 aqui ao meio, ó, para proteger o meu unicil. E vou colocar aqui. E venho com um pedacinho de unicil. Vou começar aqui pelo unicil light, mas a forma que você vai fazer com o plus é a mesma coisa, ó. Coloca o unicil light com o lado fosco para cima, tá? O lado brilhoso, ele sempre fica para cima do papel, e o lado fosco, ele fica grudado no papel. Então, o lado certo é sempre esse, tá? Ó. Então, quando vai cobrir o papel, é necessário ter esse cuidado. O lado fosco fica grudadinho no papel e o lado brilhoso fica para cima. Então, como a gente vai colocar o nosso rolo aqui, ó, então eu vou colocar o nosso rolo dessa forma, com o lado fosco para cima. Vou até chegar aqui para trás, ó. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou pegar um papel de rascunho, porque daí as primeiras imperfeições saem no papel de rascunho e depois a gente faz a nossa plastificação. Peguei um papel aqui de rascunho, precisa ser 180 graus para ele não ficar grosso demais. Coloco aqui, ó. Faço um sanduíche, tá vendo? Ó, fiz um sanduíche aqui do meu papel e coloco na plastificadora para esse papel ser puxado aqui. Isso vai ajudar para que o rolo ele entre bem esticadinho. E aí, depois que eu fiz isso, ó, eu posso vir e vou colocando a minha folha uma atrás da outra. Aí, a gente faz primeiro a frente. Se você quiser fazer só a frente, também pode. Isso vai te economizar, porque no Polacil você é obrigada a fazer frente e verso. Aqui você pode escolher se você quer fazer só a frente ou fazer frente e verso. E veja que já sai aqui do outro lado, ó, o papel. Ó, ele já está durinho. Esse papel já está plastificado. Vou colocar mais uma folha aqui para puxar. E aí, quando essa folha sai aqui do outro lado, ó, eu já corto. Já vou cortar aqui para eu fazer o verso. Ele já tá, ó, já ficou mais durinho, já ficou rígido. Eu vou virar e vou colocar agora, ó, para eu fazer aqui o verso. Entrou aqui, puxou para eu fazer o verso. Já tá saindo à frente do próximo aqui. Eu também já vou cortar
e em seguida já vou fazer o verso. Então, eu aproveito que o meu rolo tá aqui e já faço a frente e o verso, que eu quero que ele fique mais rígido, ó. Então, fiz aqui a frente, já tá rígido. Agora que eu já plastifiquei a frente, eu também quero plastificar o verso, tá? Aqui ficou cortado um pouquinho torto, mas vai dar para eu ajustar no corte. E aí, agora, de novo, coloco aqui e vou puxando o verso. Aqui já tá plastificado frente e verso. Vou puxar aqui. E aí, ó, já vai sair as duas folhas juntinhas. Vou pegar aqui um papel de rascunho. Vou colocar no final. Quando eu terminar aqui a plastificação. Coloco aqui no final. Vou cortar. E aí já vai sair aqui do outro lado. E isso aqui, ó, já sai plastificado frente e verso. Eu já fiz o frente e verso. Fui tirando, fui cortando, tá? Agora que a gente fez a plastificação aqui, ó, frente e verso, e o papel já tá rígido, vou colocar para fazer a plastificação também de uma folha do Unicil Plus, que é aquele mais durinho, para vocês conseguirem ver a diferença. E aí eu vou fazer aqui, ó, do mesmo jeito. Vou colocar um pedacinho de folha para trás, faço o meu sanduíche aqui e coloco para puxar. O Unicil Plus, ele é tão grossinho que, ó, vou até fazer uma força a mais para ele ser puxado aqui. O Unicil Plus, ele é tão fofinho, ele é tão grossinho, o Unicil Plus é tão grossinho que não tem necessidade muitas vezes de fazer o verso. Tem como a gente fazer só a frente, porque ele já fica bem rígido, tá? Agora eu vou colocar aqui a minha folha e aí a plastificadora, ó, já vai puxando. Ó, ele fica bem durão, tá? Ó, ele fica bem rígido. Eu vou fazer aqui frente e verso, só para vocês verem como fica o frente e verso do Unicil Plus. Para vocês verem a diferença e para vocês conseguirem escolher exatamente o que vai preencher as necessidades de vocês. Vou colocar mais um papel de rascunho aqui. E vou cortar. E depois disso, ó, eu vou cortar aqui também. Ele já fica bem durão. Eu vou fazer agora, ó, tirei aqui a frente. Agora eu vou fazer o verso. Só como que ficou plastificado só a frente. Ele já tá, o papel já tá bem rígido. Mas vamos fazer o verso também, ó. Pego de novo meu papel aqui de rascunho. Coloco para puxar na plastificadora. Tá puxando aqui. E aí, quando ele puxar esse rascunho todo, eu venho e vou fazer agora o verso. Não teria necessidade, tá? Mas eu vou fazer para mostrar para vocês como é que fica, porque ele já tá bem rígido. E aí que entra a economia de material. Porque se você já consegue a rigidez que você quer fazendo só a frente, muitas vezes não tem necessidade de fazer o verso. A não ser que você queira uma proteção extra no verso também. Mas se já tá rígido do jeito que você quer, não tem sempre necessidade de fazer o verso, tá? Então, tô fazendo aqui o verso. Vou colocar mais um papelzinho de rascunho aqui. Puxou. E vou cortar o excesso aqui. Já posso tirar o meu Unicil. Eu quero mostrar para vocês como fica rígido o papel com essa plastificação. Duas folhas, então, plastificadas frente e verso, tá? Esse aqui, ó, é o Unicil Light. Então, a folha tá plastificada, tá? Essa folha tá plastificada, mas ela não está totalmente rígida. Já o Unicil Plus tá plastificado e ele tá, ó, bem rígido. Os dois você pode cortar ele rente à arte. Não precisa deixar nenhuma bordinha, ó. Assim que sai da plastificadora, você posiciona a régua e vai fazer o corte. Pode cortar rente à arte. Se você usa o Polacil e precisa deixar a bordinha de segurança, o que você precisa fazer? Você precisa cortar duas vezes. Você precisa cortar o papel, colocar dentro do Polacil e depois cortar o papel de novo. Então, você tem um retrabalho. Usando o Unicil, você não tem esse retrabalho.
você vai cortar o papel, deixa eu só acertar aqui para não ficar torto, ó. Você só vai cortar o papel uma única vez, não vai precisar ficar cortando o papel várias vezes, 2 vezes. E aí depois, ó, vou cortar ele aqui, rente na linha. E ele já sai bem rígido, tá, gente? Bem durinho, sem nenhuma ruga, sem nenhuma bolha, ó. Uma plastificação que fica linda. Vou cortar os outros aqui também. Terminei de cortar aqui, ó, todos esses que tem o Unicil Light, tá? Então, qual que é melhor, qual que é pior? Não tem isso, tá? Você vai escolher de acordo com a sua necessidade, de acordo com o que você precisa. Se você quer uma plastificação light, ou seja, leve, uma plastificação leve, o Unicil Light vai te servir muito bem. Se você quer que o papel fique muito rígido, você precisa usar o Unicil Plus, tá? Em geral, na maioria das vezes, eu utilizo o Light. Ele é suficiente para o que eu preciso. Mas o Plus, ele também fica muito bom se você quer algo mais rígido, tá? Então, lembra disso. O Unicil Light, a plastificação fica mais leve, e o Unicil Plus, a plastificação fica mais rígida. Agora, vamos supor que a sua plastificadora não tem essa tampa removível. Não tem como você virar ela e transformar ela num suporte para o seu Unicil. Tranquilamente, você pode fazer o seguinte: você vai precisar de um protetor térmico, e esse protetor térmico aqui, ó, é um protetor térmico de acetato, tá? Então, você vai procurar aí um protetor térmico de acetato. E o melhor do Unicil é que você pode plastificar só a quantidade que você precisa. Então, eu cortei aqui, ó, vamos supor que eu não quero fazer a folha inteira de marca-página, eu quero fazer só 3. O que você pode fazer? Pode pegar o seu Unicil, posiciona ele aqui por cima, você vai colocar dentro do seu protetor térmico, dentro da sua pastinha de acetato, protetor térmico de acetato, tá? Então, se você não tem como virar a sua tampa, não tem problema, você ainda consegue usar o Unicil. Ele é mais econômico e você pode usar só a quantidade exata que você precisa. Daí você coloca tudo isso dentro da pastinha, passa bem a mão assim, ó, para ele sair bem certinho, bem bonitinho. Aqui eu vou fazer só a frente, mas se você quiser fazer o verso, você pode fazer também. Aí eu coloco a minha pastinha aqui dentro, ó. Deixa eu colocar a minha plastificadora também, tá? 180 graus. Trago a tampa aqui de volta. E aí, vai passar. E esse Unicil vai plastificar, tá? Então, você pode fazer aos poucos. Essa tática de virar a tampa ajuda porque você consegue fazer mais rápido um monte de folha de uma vez. Mas se não tem como você virar a tampa, não tem problema. Veja que o Unicil ele já sai perfeito aqui do outro lado e não tem necessidade de você usar em uma folha completa. Você pode plastificar só a quantidade que você precisar. Aí você tem economia, porque você pega o rolo e corta somente a quantidade exata que você precisa e assim você não tem desperdício, ó. Então, fiz aqui a plastificação. Quando eu abro, ele já tá, ó. Olha só como que ele fica. Lisinho, não tem bolha, não tem ruga. E aí eu tiro aqui, ó, o papel. Desgrudo as sobrinhas que ficaram aqui. Não tem problema, tá? Essa sobrinha ficar. Depois é só você puxar com cuidado. Ele já ficou aqui com certa rigidez. Como eu falei, se você quiser pode fazer o verso também, como eu utilizei. Daí você vai colocar aqui na pastinha, posiciona novamente o seu Unicil e vai passar ele na plastificadora. Agora eu vou cortar isso aqui que eu vou ensinar vocês como dar o acabamento perfeito para os seus marca-páginas. Se você está trabalhando para fazer a plastificação de marca-páginas, você pode entregar eles assim, seja uma encomenda, brinde para os seus clientes ou presente. Mas se você quiser um acabamento mais sofisticado, o que você pode fazer? Você pode usar um arredondador de cantos, tá? Então, esse arredondador de cantos ele tem 3 tamanhos diferentes. E aí, ó, aqui por trás você posiciona e consegue arredondar os cantinhos para que o seu acabamento fique mais sofisticado. Então, mesmo depois de plastificado, você consegue fazer esse acabamento. Eu vou plastificar todos eles aqui, só encostando, ó, no arredondador, aperto e já sai bonitinho. E funciona tanto para plastificação feita com o Unicil Plus, tanto quanto para o Unicil Light, tá? Os dois dá para você arredondar tranquilamente com arredondador de cantos. Caso aconteça de na hora de você cortar ficar alguma rebarbinha, você pode vir com uma tesoura e acerta o cantinho, tá? Não tem problema nenhum você vir e acerta. Mas vocês lembram que esse aqui eu falei que ia plastificar só a frente? Por quê? Porque aqui no verso
eu usei um material especial da Unipac. Se vocês quiserem um vídeo falando só sobre esse tipo de acabamento no verso, com esse material sensacional que a Unipac tem, deixa aqui embaixo nos comentários que eu posso gravar um vídeo falando só sobre esse material aqui para vocês. E aí, para a gente dar o acabamento, você pode usar tanto esse aqui, que é o pingente de seda luxo, como você pode usar também o pingente de seda comum, tá? Ó, luxo ou comum. Esse aqui é o pingente de seda luxo, esse aqui é o pingente de seda comum. Aí, o que a gente faz? A gente pega o nosso alicate de ilhós, vem aqui, centraliza o furo, faz o furo aqui, coloco o ilhós, venho no verso, faço o fechamento desse ilhós até o final, ó, para ele ficar totalmente fechado. E aqui eu venho, meu pingente de seda, coloco aqui dentro do buraquinho, abro ele, coloco a pontinha do pingente de seda para dentro, puxo, e a gente tem esse acabamento aqui do marca-página. E aí a mesma coisa, esse é o Unicil Light, esse é o Unicil Plus. Com o Unicil Plus a mesma coisa. Venho aqui, centralizo o furo, coloco o meu pingente, esse aqui eu coloquei, ó, o ilhós de alumínio de 8 milímetros, tá? Ilhós de alumínio de 8 milímetros, fecho completamente o ilhós, e aí vou colocar aqui, ó, esse pingente de seda comum, mesmo esquema. Passo ele aqui por dentro do buraquinho, abro aqui, passo o pingente por dentro, puxo, e ele já tá preso, e aí, ó, fica com esse acabamento, tá? Então, esse é o acabamento. Lembrando, o Unicil Plus, ele é mais rígido, e o Unicil Light, ele fica um pouquinho mais maleável, mas ainda assim o papel fica rígido e fica bem protegido, seja o Unicil Plus ou o Light que você escolha. E aí me conta, o que você achou do resultado final desses produtos? Olha como a plastificação fica linda, bem feito e com um acabamento perfeito. É claro que os marca-páginas, eles são apenas uma das muitas possibilidades para a gente trabalhar com plastificação ao empreender com papelaria. Se você quer ver mais vídeos como esses, novos projetos, novas possibilidades, não deixe de se inscrever aqui no canal, porque nós sempre teremos vídeo novo. Então se inscreve no canal e ativa o sininho para você sempre ser notificada quando vier algo novo para vocês. Eu vou deixar aqui embaixo na descrição desse vídeo o arquivo em PDF para você conseguir ter acesso a todos esses 5 modelos diferentes de marca-página. Um presente da Unipac para vocês. Aqui embaixo também tem o @ da Unipac no Instagram. Não deixa de seguir a Unipac no Instagram. É por lá que você fica sabendo das promoções, das novidades e tem muito conteúdo legal para você se inspirar também. Você tem algum projeto, tem alguma sugestão de vídeo que você quer ver aqui dentro da TV Unipac? Comenta aqui embaixo para eu ficar sabendo. A gente se vê no próximo vídeo. Um beijo e até lá!